Olá, amados do meu Deus e meus, bom dia, graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, pela sua infinita misericórdia, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas sim que todos sejam salvos, segundo a sua própria palavra que nos diz. Vamos iniciar hoje com uma demonstração, uma exposição da Bíblia, do que a Bíblia nos diz, o que a palavra do Senhor que está na Bíblia nos diz, e não conversas de quem não entende da Bíblia, de quem não conhece a Bíblia, de quem só tem interesse em usar a Bíblia, a palavra do Senhor, para extrair de vós, lançar a mentira, misturar a Bíblia, palavras da Bíblia com as palavras dele, e lançar sobre vós para explorá-los, para tirar de vós dízimo, ofertas e tudo o mais. Graças a Deus. Então vamos à palavra do Senhor, João 12, 47 a 50, que diz assim, 46 a 50, que diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, não é ele quem vai julgar. São as palavras, está aqui. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Portanto, porque, no 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Portanto, amados, a palavra, as doutrinas do Senhor Jesus, que está no Novo Testamento, que ele é, depois de Moisés, nosso sumo sacerdote e único pastor, que o próprio Pai enviou, deu ordem e mandamento, tudo que está escrito, ele falar. E ele falou como o Pai mandou. Portanto, não tem mais dízimos. O batismo tem que ser na igreja verdadeira e única, a igreja de Deus. Fora dela, esse batismo não tem validade, não vale para Deus, para Jesus. E a palavra também nos diz que aquele que crê será batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Batizado aonde? Na igreja verdadeira. Na igreja falsa não tem validade. Você e eu não, que eu já sou batizado na igreja de Deus, mas eu era da igreja, batizado na igreja católica quando menino, que não sabia o que queria, nem decidir. E o batismo tem que ser escolha sua, porque Jesus nos deixou o livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Graças a Deus, Então vamos continuar. Atos 20, 28, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. É o que está escrito aqui, igreja de Deus, que ele, o Senhor Jesus, resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, disse o Senhor Jesus, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós, disse o Senhor Jesus. Lobos devoradores, cães gulosos, esses que usam o nome do Senhor Jesus para atrair após si muitas pessoas. Por quê? Porque eles querem a riqueza, eles querem dinheiro, somente, nada mais. Vos enganam desavergonhadamente. E a própria palavra nos diz
que muitos acreditarão e seguirão eles. E Deus deixa, porque Deus manda a operação do erro para que você fique. E aí, se você pensar bem, observar que está sendo enganado, iludido, né, desviado para o inferno, pensando que está indo para o céu, se você acordar, se arrepender, se batizar e pedir perdão a Deus e sair e vir a orar e congregar na igreja de Deus, na verdadeira, Deus te perdoa. Mas se você, porque tem livre-arbítrio, não quiser continuar, não conseguir enxergar, você vai perecer junto com eles. Graças a Deus. Em Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado, bem-aventurado o varão, ou melhor, bem-aventurado aquele que lê o quê? Essa palavra. Que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em 2 Pedro, amados e amadas, 2:1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, acabei de dizer, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Que são as heresias? As heresias são essas falsas igrejas, né, que dizem levar a palavra do Senhor, mas elas não levam a palavra do Senhor, levam a falsa palavra. E não tem nome de igreja de Deus. Tem igreja presbiteriana, igreja batista, igreja quadrangular, a católica, etc, etc, etc. Todas falsas, de falsos pastores. Graças a Deus. Agora, amados, vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses 2:1-12, o que a palavra do Senhor nos diz, o que o Senhor Jesus nos deixou. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso Paulo dizendo, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo tivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estavas convosco, disse o Senhor Jesus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que resiste até agora, no meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo seu esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Graças a Deus. Porque Satanás, né, com poder e sinais e prodígios de mentira, porque a eficácia de Satanás, a eficácia é essa, porque ele está trabalhando sempre, né, para desviarmos da verdadeira palavra do Senhor Jesus, da salvação. Então, por causa dessa eficácia, o Senhor Jesus vai voltar, né, para nos resgatar, graças a Deus. E, finalmente, João 3:18 e 19, que nos diz, amados, quem não crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Graças a Deus, bom dia a todos, Deus abençoe e até breve.